Você tirou nota alta na UAB, sabe, petição de cor. Mesmo assim, você não vê no final do mês o caixa cheio. E isso é um problema da maioria dos advogados. Veja bem, bem-vindo ao meu canal Vivendo e Advogando. Aqui eu trato de temas sobre advocacia, mercado da advocacia e como enfrentar o mercado de uma forma mais positiva, né? Porque hoje você só escuta falando assim, o mercado está saturado. Mas tem advogado demais no Brasil, tem advogado demais, e aí a concorrência é grande. Gente, vamos entender uma coisa? Eu li uma frase essa semana falando que é esses memes, né, da internet, falando que se o dono de restaurante preocupasse com o tanto de fogão que tem nas casas, ele não abriu o restaurante dele. É a mesma linha de raciocínio, tá? A gente não pode ficar focado na concorrência, a gente precisa fazer o nosso, tá? E isso não quer dizer que você não vai colher. Quem planta, colhe, é a lei do universo. Então, se você plantar, você vai colher. Mas o que eu quero trazer para você é que tem colegas que são piores, tá? Mas eles sabem, tem colegas que não estudam, tem colega que fala errado, tem colega que tem um caráter duvidoso, tem um colega chato. Inúmeras características que nós podemos ver, né? Mas esse cara, esse colega, ele está se sobressaindo, ele está ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque ele meteu a cara, ele não está importando com os erros. Ele está lá enfrentando o mercado e essa postura é necessária para qualquer advogado, para qualquer pessoa que quer ingressar no ramo da advocacia. Isso eu falo porque não é injustiça, é consequência do seu trabalho. Muitas vezes, o que dá likes na rede social, o que dá fama na rede social é o erro, né? É o meme que foi feito de qualquer jeito, despretensioso. Então, isso a gente tem que entender que o mundo mudou. Se você é uma pessoa muito caxias, muito pragmática, isso vai te prejudicar na advocacia, tá? Eu falo isso porque eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa extremamente caxias, pragmática, correta demais, politicamente correta, e assim, nunca que eu vivia fazendo um meme na internet. E eu mudei a minha mentalidade. Por quê? Porque o mundo mudou e você precisa mudar junto com ele. Não, isso não vai fazer de você um advogado mais desinteressante ou menos atrativo. Não vai. Isso vai mostrar que você está aberto, tá? Que você tem uma postura mais assim aberta para o mundo, que possa trazer retorno para você. Porque a era da tecnologia chegou, a era da internet, das redes sociais, e você não pode ficar de fora. Então, você vai ter que buscar habilidades para desenvolver a sua advocacia. Eu posso listar inúmeros cursos, coisas que eu fiz, que hoje eu estou aqui, né? Eu estou aqui no YouTube, né, com vocês, compartilhando toda a minha experiência para que você não se sinta tão perdido, tá? Bem-vindo à realidade da advocacia. É fácil? Não. É trabalhoso, tá? Eu estou aqui em pleno sábado gravando vídeos. E para mim tá tudo bem, porque eu amo fazer isso, eu amo ensinar, eu amo falar sobre direito, sobre prática jurídica, e é aqui que eu vou me desenvolver junto com vocês. E eu tô aqui nesse canal para poder pegar na sua mão, para que você venha, entre na minha comunidade e que você possa ser abraçado, né? Não fique perdido, um advogado ovelha solto aí no mundo, não. Estamos aqui vivendo e advogando, tá? Vamos viver e vamos advogar. E vamos plantar para colher no futuro, que é o que eu estou fazendo e que você vai fazer também junto comigo. Mas, antes da gente desenvolver mais esses processos, tá?
eu quero trazer para vocês o tema de hoje do vídeo, que é por que advogados estudiosos ficam pobres e os 17 princípios que resolvem isso. Essa resposta, né, por que advogados estudiosos ficam pobres, eu comecei a refletir sobre isso e eu cheguei à conclusão de que é por causa da crítica, tá? Você é muito estudioso, você é uma pessoa extremamente correta, honesta, você tem todos os predicados, né, de um advogado que deveria ser escolhido pelo cliente, né? E você não é. Simples assim. E isso te frustra. Te frustra sim, sabe por quê? Porque o carinha que você conhece lá, o colega de faculdade, tá na rede social e tem mais de quê? 100 mil seguidores. O Instagram dele tá bombando. Ele faz meme, ele faz piadinha do divórcio, ele faz. Ele tá ali com os áudios em alta da semana, ele estudou marketing jurídico, ele tá palestrando agora e ele parece que ele tinha menos capacidade que eu. Veja bem, eu não quero desclassificar o colega, tá? O colega simplesmente entendeu como o mercado funciona, como a vida funciona. E eu não falo isso só para advogado, porque hoje tem médico na rede social, dentista na rede social. Olha, um médico, gente, um doutor fazendo lá seus vídeos na internet, né? É interessante isso, porque isso não vai desclassificar a competência dele. Então você precisa começar a postar, precisa começar a trazer esse conteúdo para a internet e para que você seja visto, para que você seja lembrado, tá? E aí eu extraí esses princípios de sucesso do Napoleão. Na verdade, eu extraí, né? Eu fiz uma associação aplicando para a advocacia do livro que eu estou lendo, porque então, vamos começar com os 17 princípios do sucesso do livro de Napoleão Hill aplicados à advocacia que você vai aplicar na sua advocacia a partir de hoje, tá? O primeiro princípio é desejo definido de vantagem. A maioria dos advogados iniciantes quer ter sucesso. Isso não é objetivo, é vontade vaga. Advogado que prospera sabe exatamente o que busca. Por exemplo, quero faturar X mil atendendo X processos de família por mês em tal cidade. Com tal ticket médio, sem clareza, você aceita qualquer causa, por qualquer valor e se afoga. Gente, esse é um princípio muito importante, porque você deseja advogar na área tal, mas você não tem definido qual é a sua meta, tá? Eu quero ser um advogado de família, eu quero faturar 30 mil por mês com a minha carteira de clientes, tá? Em tal lugar e trabalhar tanto. Ter muitos clientes não significa dinheiro no bolso, tá? Você precisa achar clientes qualificados. E como que você vai achar clientes qualificados? Clientes que pagam um ticket médio maior, tá? Você pode até começar cobrando menos para você ganhar o cliente, mas eles vão barganhar com você o tempo todo. Eles vão tirar vantagem disso o tempo todo. Por quê? Porque eles vão ver a sua insegurança, eles vão ver que você é um advogado iniciante e você vai cobrar barato. Eu lembro que minha primeira causa que eu fechei, eu cobrei, na verdade, quem definiu os honorários do meu primeiro cliente foi ele. Ele viu que eu estava insegura, ele viu que eu estava assim muito insegura e tensa, né? Meu primeiro cliente, meu primeiro contrato, meus primeiros honorários, muita responsabilidade. E aí ele barganhou comigo. Eu falei assim, eu vou cobrar 5 mil. E era uma ação, gente, de inventário para cobrar alienação judicial.
que era para vender o imóvel da família para poder fazer a partilha. Olha para você ver. E aí ele falou assim, não, doutora, mas eu vou te pagar 10%. E eu achei, nossa, 10%, o máximo. Gente, eu trabalhei nesse processo 8 anos. Os honorários deu 15 mil. Pega 15 mil dividido por 15 anos. Ai, gente, é muito frustrante. Mas isso é experiência que eu já estou te falando aqui agora, tá? Olha a tabela da OAB. Não trabalha por menos do valor da tabela da OAB, que é um parâmetro para você, tá? É o mínimo que você tem que receber. E aí, pesquisa, porque a projeção das causas hoje é no mínimo 5 anos, tá? No mínimo de 3 a 5 anos uma causa no procedimento ordinário hoje. Então, que é contencioso, né? Então, você precisa mensurar isso. Então, se você demonstrar segurança, eles vão tirar vantagem de você. Isso é um princípio do livro que você precisa aplicar na sua advocacia, certo? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou afastar essas vantagens, né? Essas vantagens no desejo, no seu desejo. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você define a sua área, o seu cliente ideal e sua meta financeira mensal. Hoje, não semana que vem, tá? Você vai definir. Por mais que você não esteja ganhando o que você almeja hoje, mas você tem que ter um planejamento anual de onde você quer chegar. Tá, se eu preciso ganhar 30, faturar 20k mês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender um produto na internet? Eu tenho que começar a dar aula? Eu tenho que começar a vender infoproduto? Eu tenho que produzir vídeo para a internet? Eu preciso aparecer na OAB, lá nos eventos? Eu preciso ir nos churrascos da família para poder captar cliente, conversar sobre isso, tá? Seu carro, nas festas de família, entendeu? Tem que aparecer, não tem jeito. Certo? Vamos para o segundo princípio. Princípio 2. Autoconfiança. Advogado estudioso, paradoxalmente, costuma ser inseguro, porque sabe o tanto que ainda não sabe. Isso trava a precificação. Você cobra pouco porque duvida do próprio valor. Cliente sente isso e barganha. Ele está conectado ao princípio anterior, tá? Então, se você demonstra muita insegurança, o cliente vai barganhar com você, tá? E ele vai, de certa forma, exigir muito de você. E você, como é bonzinho e está focado em ter o cliente, né? Em começar de qualquer jeito, você acaba aqui cedendo demais, tá? Gente, e aí o exemplo que eu dei anteriormente, só um minutinho. O exemplo que eu dei anteriormente da minha primeira causa é interessante porque esse cliente, ele me deu tanta dor de cabeça, sabe? Ele me ligava, ele corria atrás, ele vinha no escritório, ele ficava horas conversando. E eu tinha tanta coisa para fazer. Meu Deus, gente, ele me sugou ao extremo, tá? E aí eu percebi o seguinte, que eu não fecho causa só pelo dinheiro, tá? Porque se você vê que o cliente é um pouco complicado, você precisa cobrar um valor a mais, porque ele vai te ligar, ele vai exigir mais de você. Então, tudo isso são demandas que com o tempo você vai conseguir identificar, certo? E aí, como que você vai aplicar esse princípio na sua advocacia? Você vai buscar ter mais confiança no seu trabalho, acreditar em você. Gente, é autoajuda? É. Eu ignorei autoajuda durante a minha carreira inteira e agora eu estou começando a buscar essa autoajuda para mim, para minha mente, buscar um autoconhecimento, estudar a mente, o comportamento humano, neurociência, porque é muito importante. Não fique a par disso, tá? Não fique a par disso, porque você vai precisar para lidar com pessoas, tá? Nossa profissão é lidar com pessoas, tá? Então, busque a confiança que não vem de saber tudo. Você entenda que você não sabe tudo.
e que você vai buscar esse conhecimento, mas acredite em você. Acredite em você, você passou no exame de ordem, você está fazendo uma pós-graduação, você, só de você ter sido aprovado no exame de ordem, você já está pronto para advogar, tá? Porque passar por aquela prova é um desafio, tá? Então, você já está pronto para advogar. O que você precisa é organizar seus pensamentos, suas técnicas, suas ferramentas e começar a entrar para a arena para começar a atuar e advogar, certo? Mas foque que não vem do saber, vem da entrega de resultado consistente no que você já dominou, tá? Então, vamos supor que eu já tive clientes que me contrataram e não me perguntaram qual área que eu era especialista. Me contratou porque confiou em mim, pela confiança. Doutor, eu sei que você vai fazer o melhor, eu sei que você vai buscar o melhor, eu confio no seu trabalho. E é isso. E eu busquei esse conhecimento que não era o que eu dominava e entreguei resultado. Eu entreguei resultado para o cliente. E isso me fez o quê? Ser preferenciada, tá? Ele sempre vai vir até mim. Não importa a área que seja, mas ele confia em mim para poder resolver. Um exemplo disso é o seguinte: eu não atuo em direito criminal, mas eu tenho pessoas que me contratam para monitorar o processo que o outro advogado está atuando. Por quê? Porque ele sabe que eu vou falar a verdade para ele, que eu não vou mentir para ele, que eu não vou mentir para tirar vantagem, tá? Eu vou ser realista com o cliente. Então, a confiança a autoconfiança é muito importante, certo? Vamos para o terceiro princípio que o livro traz para a gente que nós vamos aplicar na nossa advocacia. O terceiro princípio é o hábito de poupar. Muito advogado autônomo vive de mês bom, mês ruim e gasta tudo que entra. Sem reserva, você aceita causas ruins só para pagar boleto e entra num ciclo que nunca sai. Gente, advogado foca demais na técnica e esquece da gestão do escritório, da gestão da sua carreira. Tá, você é um advogado iniciante, para que você vai ter assistente? Me fala. Você tem condições de pagar direito trabalhista para um assistente? Para um estagiário? Porque o estagiário também tem direitos trabalhistas, tá? Você tem condições de fazer isso? Ou você precisa de uma sala de aluguel no centro para poder captar cliente? Abre um escritório na sua casa. Bota o pé no chão. Seja realista. Coloque lá numa salinha na sua casa. O cliente não está preocupado com isso, tá? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu trabalho, tá? Com a atenção que você dá para ele. Então, veja bem, poupe o máximo que você puder. E se você tiver como ter outras fontes de renda, eu falo, quem já está atuando em outra área, quem já tem outras fontes de renda, não cancele essas fontes de renda no início da advocacia. Até você viver da advocacia vai demorar um tempo. E aí você precisa, porque a advocacia não tem fixo, tá? E o cliente vai atrasar a parcela. Então, como é que você vai pagar as contas? Você tem um apoio? Você é casado, seu marido paga? Ou você mora com a sua mãe? Ou você divide apartamento? Ou você divide sala? Como que funciona? Você tem que pôr o pé no chão. Não é assim que funciona. Não é desbravando, tentar ser aquele advogado conceituado de 20, 30 anos no mercado, que já tem um escritório imponente. Não, gente, vamos baixar a bola, tá? Tem que saber poupar, porque tem os meses das vacas gordas e os meses das vacas magras. E você precisa entender isso, estudar sobre finanças, procurar desenvolver um planejamento financeiro, guardar dinheiro, gastar menos, tá? E poupar mais, tá? Poupar mais, porque aí quando você chegar num nível de, agora eu vou investir num escritório legal, porque eu tenho uma carteira de clientes legais,
tá? E que aí vai dar um suporte para você, aí sim você investe. Mas isso vai demorar um tempinho, tá? Porque a gente já falou de uma série, vou falar disso mais para frente. Vamos lá. Quarto princípio: iniciativa e liderança. Ninguém vai te indicar clientes se você espera ser descoberto, com o que já foi decidido. Mas o escritório, o modelo de negócio, o jeito de atender, isso exige imaginação. Advogado que só repete o que sempre se fez, não escala, tá? Então vamos lá, vamos destrinchar este princípio. Iniciativa e liderança. Primeiro ponto, iniciativa. Se você for um cara, um advogado urso, que gosta de hibernar, você não vai conseguir nada. Você tem que se arrumar todo dia. Você tem que sair, fazer sua caminhada ali, conversar com as pessoas. Você tem que ir no supermercado. Você não pode ser um cara fechado demais. Você tem que desenvolver suas habilidades comunicativas, tá? Conversar. Ah, o cliente te chamou para tomar um chopp. Vai. Porque de lá ele vai indicar outra pessoa, vai te apresentar uma outra pessoa. Ah, mas fulano me chamou para ir num evento. Vai. Tá? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, mas eu sempre fui em eventos. Tá? Eu parei de ir em eventos depois que eu comecei a migrar minha carreira para a educação, para a área de dar aulas, né? Mas tem que ir, gente, tem que ir para poder desenvolver essa iniciativa, iniciativa de buscar, de ser visto, de aparecer, tá? Não dá para ficar parado no escritório só estudando. Não, 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 não. O estudo é uma parte, tá? Isso você tem que fazer gradativamente, estuda 1 hora por dia, mas isso não tem que ser o ponto principal. Você tem que trazer outras habilidades, e a iniciativa de buscar é uma. E liderança. Você tem que ser líder de você mesmo, líder da sua carreira, tá? Você não pode, aqui ó, você não pode ficar esperando ser descoberto, você tem que meter a cara aqui na internet. Tá? Você tem que mostrar os seus vídeos. Ah, mas meus vídeos não interessa. Ah, mas não tem uma câmera. Não interessa. Vai. Faça do jeito que você tem, da forma que você pode, sem ficar fazendo dívida, poupando, tá? Mas tá lá, porque o que importa é a sua, e as pessoas gostam de ver isso, a sua evolução. Elas gostam de ver você, nossa, você viu de onde a Samantha veio? Nossa, você viu de onde como que era antes e agora? Olha lá, as pessoas começam a admirar o resultado, tá? Quinto, o vidinho vai ficar longo, hein? Quinto, imaginação. Direito engessa a criatividade. Trabalhamos com precedentes, com o que já foi decidido, mas o escritório, o modelo de negócio, o jeito de atender exige imaginação. Está muito conectado com o de cima, né? Gente, veja bem, a advocacia é um ofício criativo, tá? Ele requer imaginação. E como que você vai imaginar e buscar estratégias para o caso que você está cuidando? Lendo, vendo coisas, assistindo coisas boas, podcasts, sempre estimulando a sua mente para que ela desenvolva imaginações, tá? Eu já vi sentenças sendo fundamentadas com livros clássicos. Eu já vi petições sendo fundamentadas com casos semelhantes, que é a equidade, né? Então, assim, você vê, e também com livros precedentes, frases filosóficas, eu já vi muita petição com frasezinhas, né? E isso influencia na convicção do juiz, porque o juiz sempre vai olhar pelo princípio dele, né? Pelo que ele acredita. Como que eu vou julgar essa causa aqui? Porque o princípio é o princípio básico, né? Como que ele vê o mundo? Como que ele vê o mundo? Então, às vezes, com uma frasezinha de um livro clássico, você já enriquece a sua petição. Agora, se você não lê, se você não busca, né?
entender isso, você vai ser raso. Você não vai ter profundidade nas suas petições, né? E eu tenho certeza que magistrados, promotores, eles estudam muito para assumir o cargo, né? Desembargadores, né? Esses cargos, né? Públicos, eles estudam muito, eles são muito obstinados no estudo. E o advogado muito raso vai ser criticado. Né? Eu já vi até estagiário criticar advogado, que, nossa, que expediçãozinha ruim, que expediçãozinha chinfrinha. E aí você quer ser esse advogado? Eu não quero. Eu quero ser aquela advogada assim, que o juiz viu minha petição e fala assim, doutora Samanta tem coisa a acrescentar. Doutora Samanta não está aqui para brincar, não. Ela está aqui para lutar pelo direito do cliente dela, ela é séria. E ela traz muita riqueza nos conteúdos dela, na petição dela. Então é isso que eu quero. Porque aí eu vou conseguir o resultado que eu almejo. Eu vou contar um caso aqui que eu tive uma ação recentemente, que eu estou atuando há mais de 10 anos, deixa eu ver, há exatos 10 anos, 11 anos, desde quando eu comecei a advogar, eu entrei com essa causa. E é uma causa de consumidor de abandono de paciente de dentista, tá? E eu fui olhar no Jus Brasil sobre precedente, só tinha 2, que não era muito semelhante ao caso que eu atuei. E eu ganhei a causa. Então, mais um precedente. O terceiro precedente é esse. Então, você fazer a diferença com a sua sentença, entregar resultado, tá? É muito gratificante, tá? E é isso que a gente tem que fazer.